sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu, Senhor? E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Eu descobri, Senhor, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare que Ele é santo. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você. Levanta a sua adoração para Ele. Você é santo, santo, santo. Oh, oh. Você é santo, Deus. Você é santo, você é santo. É tudo sobre você, tudo para você. Você é santo, você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Jesus. Adora, adora, adora Ele nessa noite. A palavra alinhamento significa ajustamento. Ajustamento. Estarmos ajustados. Este é que é o sentido da palavra alinhamento. Todos nós precisamos estarmos ajustados. Na verdade, o que Deus criou foi o alinhamento. Deus não criou o desalinhamento. O desalinhamento é a ausência do alinhamento. Mas o que Deus fez é tudo perfeito. Quando eu estava a meditar sobre este assunto hoje, Deus me fez olhar para uma criança. Quando uma criança nasce com todas as condições para que ela cresça e prospere em tudo. Nasce com tudo o que precisa para poder alcançar os propósitos divinos na sua vida. Uma criança nasce com a capacidade de aprender, mas não com o aprendizado. Deus dá a capacidade da criança aprender, mas esta criança precisa passar por um aprendizado. Então, o alinhamento tem a ver com o ajustamento. Mas ajustamento de quê?
nós precisamos nos ajustarmos de acordo com a vontade de Deus, para que possamos andar conforme a vontade de Deus. Que pessoas desalinhadas, elas não têm uma cobertura divina. Esta é a primeira coisa. Quando as pessoas estão desalinhadas, elas não têm uma cobertura divina. Mas por que o desalinhamento tira a cobertura divina? É porque Deus age dentro dos seus princípios. Nós não devemos definir a forma como nós devemos viver, mas Deus é que define como é que nós devemos viver. Se você olhar para o que acontece hoje, muitas pessoas, eles definem o que eles devem fazer, quando é que eles devem fazer, como é que eles devem fazer. E por causa simplesmente de você fazer uma coisa fora do tempo e não sobre a orientação, você pode correr o risco de estar desalinhado. Pode correr o risco de estar desalinhado. Há muitas pessoas hoje que estão a pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz: ide e pregai o Evangelho. Todos nós temos esse mandamento. Ide. A palavra de Deus disse no livro de Marcos 16, no versículo 15: ide e pregai o Evangelho. Todos nós fomos chamados para podermos pregar o Evangelho. Mas a grande pergunta é: como é que nós pregamos o Evangelho? Qual é a nossa motivação para pregar o Evangelho? Onde é que nós devemos pregar o Evangelho? Nós podemos dizer assim: nós também fomos chamados para podermos pregar o Evangelho. Agora nós queremos confrontar o nosso líder. Nós vamos dizer para ele também: nós também queremos o quê? Espaço para pregar o Evangelho. Deus nos chamou para pregar o Evangelho? Sim, mas aonde? Esta é a grande pergunta. Olha só o desalinhamento, o que faz. Nós podemos lutar com o homem de Deus à procura do espaço. Este espaço aqui, na verdade, Deus deu ao apóstolo quando não tinha nenhum membro à igreja. Este púlpito foi dado ao apóstolo quando não tinha nenhum membro, e a bispa, quando não tinha nenhum membro. Todos nós somos frutos deste púlpito. E agora, nós estamos a dizer: nós também queremos este púlpito. Este é o problema de desalinhamento. Mas quando haver alinhamento, nós vamos procurar saber como é que nós podemos cooperar com eles para podermos continuar a pregar o Evangelho. Pessoas desalinhadas vivem perdendo. Pessoas desalinhadas vivem perdendo. Engraçado, quando as pessoas entram na rebelião, no desalinhamento, um dos grandes objetivos deles é ganhar. É ganhar. Mas o resultado final que nós podemos encontrar é que quando as pessoas se desalinham, vivem perdendo. Vivem perdendo. A Bíblia fala de uma história de um homem chamado Geás. Geás era servo de Eliseu. Geás era servo de Eliseu. Este homem teve grandes oportunidades de viver perto de um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Ele teve a oportunidade de viver perto dele. Mas ele foi o maior perdedor. O maior perdedor. O que Geás perdeu? Geás perdeu um manto. Geás perdeu um manto. Havia um manto. Um manto. Qual é a importância do manto? É que o manto
garante a continuidade. Um manto garante a continuidade. Ele perdeu um manto. Mas por quê? Por causa de desalinhamento. Ele não quis ouvir o seu líder. 2 Timóteo 2:2. Apóstolo Paulo fala para o seu filho Timóteo. Ele diz assim: o que ouviste de mim? O que ouviste de mim? Diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular aos outros. Esta é a coisa muito importante. Agora, ouve o que eu vou falar agora. Eu disse que nós precisamos de sermos mentorizados. A visão de discipulado e de mentorização é de alguém que tem uma visão completa. Uma visão ampla. Esta é outra razão pela qual nós precisamos seguir um líder. Uma pessoa que tem uma visão ampla. Hoje, as pessoas não têm uma visão, muito menos ampla. Mas eles começam coisas. Ouvimos ontem a nossa bispa aqui a ministrar, a dizer como é que uma pessoa que está em rebelião recebe chamado. Como? Não tem uma visão ampla. Deus te chamou e disse para sair da igreja. Foi Deus que te falou. Uma das coisas que eu aprendi com o apóstolo é que quando uma pessoa menciona o nome de Deus, que deixa ir em paz. Até ajuda a arrumar as suas pastas. Porque não pode demorar isso aí. Está a serviço de Deus. Essa é uma das coisas que eu aprendi. E funciona muito bem. Deus me disse que eu tenho que sair da igreja para eu começar a minha igreja. Agora ouve. Essa pessoa nunca foi líder. Essa pessoa nunca foi uma bênção como líder. Essa pessoa nunca teve instrução sobre a liderança. Esta pessoa nunca teve mentorização. Agora, que tipo de igreja ele vai começar? Vai ser uma igreja com uma visão curta. Eu chamo de visão do estômago. A visão tem um tamanho da barriga. Para dizer que todos os planos que faz, ele só pensa na barriga só. Quando a barriga fica cheia, esquece tudo. Por que eu digo que é uma visão do estômago? Porque quando Deus te chama, Ele te dá uma visão mais ampla, para mais longe. Vocês sabem por que Jesus gastou 3 anos a treinar os seus discípulos? Quando a gente lê a Bíblia, nós entendemos que Jesus veio para nos salvar, para morrer por nós, não é isso? Mas por que ele tinha que ficar 3 anos a treinar 12 pessoas? Por quê? É que é a visão ampla, é a visão grande, é a visão do futuro. Jesus foi chamado para pregar o evangelho para toda criatura. Ele veio para salvar toda criatura, em todos os tempos e em todos os lugares. Em todos os tempos e em todos os lugares. Mas ele estava em Jerusalém. Como é que ele ia alcançar todos os lugares? Olha só para uma visão grande. Ele treinou esses discípulos. E ele deu-lhes uma missão. Para que eles fossem para todo mundo onde ele não foi. Quando você estudar sobre a palavra discípulo, a palavra discípulo significa aquele que segue o ensinamento do seu mestre. Um discípulo deve ser igual ao seu mestre. Um discípulo deve ter o caráter do seu mestre. Tem que ter a mesma identidade do seu mestre. Então, o que Jesus estava a fazer? Ele estava a treinar pessoas como ele, para dar continuidade das coisas que ele estava a fazer. É por isso que, depois dele os treinar,
Ele lhes deu como prioridade para que eles também fossem fazer discípulos. Porque eles iam envelhecer. Ele sabia que eles iam morrer. Mas era necessário que deixasse o quê? Outros discípulos. Para quê? Para que onde esses discípulos não chegaram, aqueles vão chegar. Onde aqueles não chegaram, os outros vão chegar. Onde aqueles não chegaram, os outros não chegaram. É por isso que hoje nós temos igreja no Ndunda. Hoje nós temos igreja no Xingussura. Hoje temos uma igreja em Tete. Sabe por quê? Porque o apóstolo entendeu. Por 10 anos, a igreja Peniel estava concentrada num sítio só. Mas o que o apóstolo estava fazendo? Ele estava treinando. Ele estava treinando líderes. Ele estava treinando discípulos para que pudesse dar continuidade das coisas que está a acontecer. É por isso que o que deve acontecer nas igrejas deve ser o que acontece aqui. Se não acontecer o que acontece aqui, então há um desalinhamento. Se não acontece o que está a acontecer aqui, não há continuidade, há descontinuidade. Se não acontece o que está a acontecer aqui, então há um problema. Há um problema. Olha para quem já diga, seja discípulo e não seja problema. O que a Bíblia diz? E em seguida Eliseu orou suplicando: "Oh Yahweh, abra os olhos deles a fim de que eles consigam ver." E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de quê? Nós estamos a ver aí? Segundas Reis 6:17. O moço viu o quê? Mas se você ler antes, quando ele viu aquele exército a chegar, ele disse: "Senhor, o que vamos fazer agora? Não tem uma esquina para fugir aqui. Estamos mal." O que teria acontecido com Geazi se estivesse sozinho? Alguém pode imaginar? A mãe já deu a palavra certa. Está vendo assim? E embora. Ele ia desmaiar. Mas a ajuda estava lá? Estava. Mas ele não conseguia ver. Mas o líder conseguia ver? Conseguia. É por isso que quando você ver o seu líder tranquilo, fica tranquilo. Aleluia. Olha para quem está falando, se ver o seu líder tranquilo, fica tranquilo. Diga, se ver o seu líder dormir, durma. Se ele dizer está tudo bem, está tudo bem. Não precisa esperar a oração, irmão. Alguns precisam desta oração que o homem de Deus fez. Abra os olhos desse moço aqui, para que ele possa ver. De repente, quando viu o exército, agora já entendeu que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Sabe, há momentos que, como líderes, nós somos tentados a confrontar os nossos líderes. Essa é uma tentação que nós, como seguidores, como discípulos, nós às vezes queremos ter ideias que os nossos líderes devem aceitar. Eles devem. Até quando eles não aceitam, a gente zanga. A gente tem coragem de dizer: ele não me ouve. Pai, abre lá os olhos desse moço aqui. Acho que eu já fui feito essa oração. 3 coisas que pessoas maduras, eu aprendi do apóstolo, têm. Número 1, pessoas maduras, eles têm experiência. Número 2, pessoas maduras têm discernimento. Discerne o problema antes de chegar. Número 3, pessoas maduras, eles têm sabedoria. Eles sabem como evitar e como resolver o problema. É aí onde eles entram. Eles já resolveram problemas semelhantes antes. É por isso que quando eles chegam lá,
ele já tem toda a experiência e graça e tudo isso eles usam. De repente, a dúvida, já está, pode ir. Já, vai, já está. Então, a presença de um líder, queridos irmãos, é que ele nos protege. Muitas das vezes, nós não entendemos a proteção de um líder. Como é que um líder nos protege? Através da palavra que ele nos ensina. O ensino, a palavra. Alguém diz assim, não é fácil tirar pessoas da igreja Peniel, porque as pessoas da igreja Peniel são protegidas pela palavra. A palavra aqui. O que nos mantém aqui é a palavra. O que nos mantém aqui é a visão de Deus. Isso é que nos mantém aqui. É por isso que não é fácil tirar. Há uma cobertura, há uma proteção, há uma cobertura. E porque a palavra é de Deus, o Deus da palavra, ele estende a sua mão. Posso ouvir um amém? Uma das coisas que a Bíblia diz aqui é sobre a necessidade de honrarmos os nossos líderes. Porque eles têm cuidado de nós. Nós precisamos estarmos ligados a eles. Nós precisamos lutar ao lado deles. Nós precisamos, queridos irmãos, rejeitar o espírito de Absalão. O espírito de Absalão não pode reinar no nosso meio. Por 4 anos, Absalão, ele ficava a caminho do trono de seu pai Davi, para desviar as ovelhas. Ele dizia todos os dias: de que povo você é parte? Basta ouvir de Israel. Ele dizia: quem me dera se eu fosse rei. Qual é o seu problema? Eu podia resolver o seu problema. Eu podia, se eu fosse rei, eu podia resolver o seu problema. Eu tenho capacidade para resolver, mas ninguém me levanta como rei. A Bíblia diz que ele fez isso por 4 anos. No 4º ano, ele fez a mentira final. Ele foi capaz de ir para o seu pai e dizer assim: pai, me libera porque eu quero fazer um voto. Eu quero fazer um voto. Afinal de contas, ele estava a ir preparar uma rebelião. Ele estava a preparar a sua própria morte. Ele estava a preparar o seu próprio fim. Absalão estava bem como filho de Davi. Absalão tinha direito como filho de Davi. Absalão tinha nome, era o filho mais velho de Davi. Você não precisa lutar com ninguém. Você não precisa prejudicar a ninguém. Você não precisa ser o que não deve ser. Você só precisa ser o que Deus quer que você seja. É só isso. É só isso, nada mais. Nada mais nós precisamos, queridos irmãos. Nós temos que nos contentar com isso. Você precisa rejeitar: eu não quero esse espírito na minha vida. Você precisa se contentar com o que Deus está fazendo na vida dos seus líderes. Contentas com o que Deus está fazendo, inclusive na vida do seu irmão. Contentas, em nome de Jesus. Se Deus está levantar o seu irmão, dá graças a Deus, porque Deus levantou um dentre vocês. Dá graças a Deus. Rejeita esse espírito nesta noite. Nós precisamos ser líderes saudáveis, líderes alinhados à visão, líderes alinhados aos propósitos de Deus, líderes ligados aos nossos próprios líderes. Nós precisamos ser esses líderes. Nós precisamos ser os Abzai. Nós precisamos ser os Idai. Nós precisamos ser os... Eram 3, esqueci o outro. É Joabe. Os 3 capitães de Davi. É Joabe. São 3, Joabe. Os 3 capitães, Idai, Joabe e Abzai. Esses 3 aí disseram para Davi: Davi, você não pode ir para a guerra. Não pode. Você vale por 10.000 homens. Fica aqui. Nós vamos para lá. Você será a nossa retaguarda. Você será a nossa retaguarda. Deixa que a gente vá. Mas muitas das vezes nós deixamos os nossos líderes irem à frente da batalha.
qual vai ser a nossa retaguarda? Se os nossos líderes estiverem lá, olha só o que eles disseram. Disseram: Senhor, se nós morrermos, terça parte de todos nós, para eles não é nada, vão continuar a nos perseguir. Mas se conseguirem tocar você, todos vão começar a gritar. Você fica, seja a nossa retaguarda. Você virá o nosso socorro se alguma coisa errada acontecer lá. É isso que nós precisamos ser nas nossas congregações. É isso que nós precisamos ser como obreiros. É isso que nós precisamos ser como a igreja, como um corpo. Precisamos saber que estamos dentro de uma liderança, temos líder, temos uma visão. E todas as coisas que nós estamos a fazer estão dentro de um propósito.